todos bem-vindos a mais um podcast. Bem-vindos, adoro. Cada dia tá inventando e tá inovando mais, Ana, tá ótimo. E aí, como está, Paulinha? Tudo ótimo, linda, e você, maravilhosa. Ana? Tudo bem, graças a Deus. Hoje eu cheguei até comendo empada aqui na porta, minha filha, não tem tempo de almoçar, né? Foi loucura, viu? Trabalha pouco, né? Bobeira. E a desorganização, e loucura, e confusão, mas graças a Deus estamos aqui para mais um papo maravilhoso. E esse vai ser importante, hein? Nós já estamos aqui. É mais engraçado. um aí pra lista. Anote aí, pessoal, porque assim, a gente quando senta com um convidado aqui, a gente começa a conversar e a gente fala, caramba, que assunto. Dá vontade de chamar assim, chama o tio, chama a tia, chama a avó, chama todo mundo agora para assistir, porque vai ser muito importante. Não, mas esse realmente, a produção até briga com a gente, né? Fala, gente, tem como vocês deixarem pra abrir a boca depois de começar? Não, assim, antes, porque tem hora que a gente esquece e é cada coisa, gente. Hoje, legal. Eu acho que assim... Todo mundo, realmente, hoje. Não é só pra mulher, não. É pra todos os sexos que a gente vai conversar. Esse aí, eu acho que todo mundo precisa ter uma lição pra você entender dos seus direitos, né? Começa por aí. Antes da gente começar, vamos naquele lembretezão pra você acompanhar a Mulherama Podcast em todas as redes sociais. Então, lembrando, galera, dá pra você escutar o áudio no Spotify, no Deezer, na Apple. Dá pra você ver aqui no YouTube. É importante você se inscrever no nosso canal. E sempre na descrição a gente coloca os dados dos convidados. E é claro que também o nosso Instagram, porque lá sai a agenda. Lá eu acho que é o contato até mais íntimo pra você ficar sabendo de cada passo do nosso podcast. Então, Anne, vamos fazer uma campanha. Nós estamos quase chegando nos 1000 inscritos. Vamos inscrever, pessoal. É importante pra gente. A gente vê que o pessoal acompanha e tudo, mas tem que acionar lá o sininho pra ficar inscrito, eu acho né? que é um absurdo, tá? Eu vou fazer uma petição pro YouTube pra ter uma ferramenta que, assim, antes de dar play, se inscreve. É o mínimo. Isso né? mesmo. Ajuda a gente aí nesse aí. Conta aí com a inscrição de vocês. E agora vamos pro nosso papo interessantíssimo. Esse papo interessantinho é engraçado. Olha só como é que as coisas são, Ana. Quando a gente agendou com a nossa convidada, que é a doutora Laura Brito. Muito obrigada pela presença, Laura. Assim, receber você aqui é um prazer. Eu tava conversando, falei com a Laura que a orelha dela deve ter queimado, porque eu tava com a Tati da Mami Bem, que é outro programa incrível, que se você não assistiu, assista, a gente vai deixar o link aqui para você assistir. Sim. E eu tava conversando com a Tati sobre vários assuntos em relação à maternidade. Ela falou, não, porque a Laura, quando ela for palestrar, eu falei, Laura? Falou, Laura Brito. Eu falei, a Laura Brito? É agora que ela vai pro podcast. E é isso, muito obrigada por estar aqui. Mas é isso que eu estava falando, olha que coisa legal. Quando a gente agendou com a Laura, os últimos acontecimentos relacionados à violência obstétrica que estão assim, repercutindo muito, ainda não tinham acontecido. E quando a gente já pensou em falar sobre isso, a gente falou assim, gente, olha isso, olha como veio à tona para a sociedade inteira ver. A gente está falando do caso do anestesista, que a gente vai falar muito aqui também, mas de outros casos também. Assim, olha como que a sociedade também fica ali naquela coisa assim, de não entender o que é. E isso, às vezes, é mais comum. Não, assim, não vou nem generalizando para esse caso de estupro absurdo que aconteceu, mas, assim, o tanto de violência que a mulher está sujeita e, às vezes, passa e nem sabe, né? Com toda certeza. Que é isso que a gente estava falando. Exatamente. Que é isso que você estava falando. Já falamos muito aqui também de violência doméstica, todas essas questões, ressaltando o que realmente pode ser categorizado como uma violência ou não, para as mulheres poderem saber identificar cada dia. E agora a gente vai trazer aí, voltando aí para esse universo dos partos, que a gente fala muito aqui, qual é o assunto preferido aqui quase do Mulherama, né? A Laura, ela é doutora e mestre em Direito pela USP, advogada e professora, tem como área de especialização Direito de Família e das Sucessões e tem como causa o combate à violência obstétrica. Ela é mãe de duas bonecas que eu tenho a honra de conhecer, que é a Beatriz e a Clarinha. Bem-vinda, Laura! Gente, muito obrigada por terem me recebido aqui hoje, estarem me recebendo aqui hoje. Eu estava brincando com a Paula. Sabe quando a gente sente assim, vencer na vida, né? É maravilhoso, assim, né? Acompanho o trabalho de vocês, estou acompanhando o podcast de maneira muito animada. Já escutei o episódio com a Tati, por isso também me senti vencendo na vida, que ela tenha lembrado de mim. E, assim, esse trabalho tá incrível. Eu até brinquei, tá? Com a Paula. Eu falei assim, gente, deve estar faltando o que fazer, né? Não, é porque, olha só, a gente não madrugou, assim, fazendo parto. A Ana não virou, né? Quando eu comecei a acompanhar a Mulherama, eu falei, mas, gente, tá faltando o que fazer. Bobeira. A agenda tá vazia. É bem vazia, né? Só que não. Mas, Laura, isso é um tema, assim... Feliz. E é engraçado, né? Assim, a gente, quando é imerso... Você vai contar um pouco como que você entrou nessa questão da violência obstétrica, mas olha só, quando a gente emerge, assim, nessa ambiência da mulher, a gente tem a Ana também dentro do Instagram com vários seguidores que demandavam dela perguntas e coisas de várias idades. Quando a gente fala de, putz, queria falar mais, queria conversar sobre, queria entender, na verdade a gente queria também entender mais, né, Ana? É isso, assim. O que a gente chegou numa conclusão também é que
com assuntos como esse, N outros assuntos que são de extrema importância para o ser mulher, independente de qualquer idade, não estava sendo pautado, Exato. né? Então faltava informação, faltava clareza e muitas vezes faltava mulher falando aquilo para outras mulheres. Então, hoje, poder conversar aí com todas as mulheres que sentam aí no seu lugar é muito maravilhoso. Pra gente tá sendo uma aula. Não, Cada podcast é uma aula, meu. Eu tô aprendendo muito mais do que ensinando, tá, gente? Eu tô aqui como aluna. Eu sempre falo pro pessoal pra eles absorverem tudinho. E vamos lá pra mais uma história maravilhosa. Laura, vou te chamar de Laura, não vou ficar te chamando de doutora, assim, né? Pelo amor de Deus. Ô, Laura, me conta uma coisa. Como é que você já era advogada, você já trabalhava na área de família, que é o seu, assim, que é a grande demanda, é essa questão familiar mesmo, né? E a gente até recebeu uma juíza, assim, falando que é da vara de família, assim, ela falando, assim, como as causas familiares, elas estão sendo afloradas cada vez mais, né? Assim, como está sendo difícil, às vezes, né? Como a demanda mudou também, né, ao longo da sua carreira. E aí você contou que você estava grávida da Bia, você já atuava como nas causas familiares. Isso, eu fiquei grávida da minha primeira filha, da Beatriz. Eu já tinha bastante tempo, né, de advocacia, de docência na área do direito. E já há bastante tempo eu tinha aquela luz acesa. Quando eu engravidar, eu tenho que ter atenção, com cuidado. Dentro do dia a dia, eu já tinha tratado desse tema com os colegas e já interessava. Mas quando fiquei grávida, eu preciso entender quais são esses riscos, qual é a gravidade. E aí comecei a pesquisar sobre violência obstétrica. Mas você já tinha pego algum caso de alguma mulher que te relatou alguma coisa? Foi uma não. vontade sua mesmo uma cuidar vontade das minha. mulheres, assim? Primeiro cuidar de você, entender pra você, porque você estava grávida, exatamente. Para mim, era um primeiro cuidado, era para mim. Aquela coisa de identificar a violência, coisa exato. que minoria faz, mesmo. né? O que eu tenho que prestar atenção? Isso. Quais são os indícios? O que eu tenho que estar atenta? E aí comecei a pesquisar. Mas na hora, gente, que você dá a primeira pesquisada nesse assunto, parece que vem uma avalanche. Parece que você puxou uma pecinha e fruf. É mesmo? Porque o assunto é muito vasto, é muito impactante. Sim. E a gente não faz ideia. E aí, aí já foi meu espírito curioso mesmo, comecei a pesquisar. E até que eu fiquei sabendo de um curso que ia ter, um curso de formação jurídica de combate à violência obstétrica, do Instituto Artemis, que é um instituto que fala sobre direitos da mulher, em Brasília. E eu falei assim, poxa, eu não sei quando vai ter de novo esse curso, eu quero fazer, eu quero entender melhor sobre isso, sobre o combate jurídico da violência obstétrica. Até contei para a Paula antes da gente começar, a minha obstetra na época falou assim, mas sério que você vai fazer esse curso grávida? Porque realmente, né, é de se pensar, né, porque você ia talvez não era vários casos. E não é um assunto, como não era um assunto que você dominava, poderia ser muito impactante, muito chocante para você, né? E aí, então, eu falei, não, eu vou fazer. Ela falou, tudo bem, pode fazer, eu vou te apoiar. Eu acho que a gente vai conversar muito sobre isso. De fato, a gente conversava muito sobre o assunto. E ela falou, mas você só vai me fazer uma promessa. Que enquanto você estiver grávida, você não vai fazer um processo de violência obstétrica. Eu falei, não. Razoável, pedido. Dá pra fechar, dá pra negociar. Estamos combinadas. Eu aprendo, mas não uso até ter bebê. Ela falou, beleza. E aí eu fiz o curso. É um curso incrível, né, no sentido de esclarecimento, até porque o curso tem uma parte sobre fisiologia do parto. Legal. Que legal. Não tem como você ser advogada de violência obstétrica se você não tiver tido aulas e tiver tido curiosidade de estudar sobre fisiologia do parto. Que legal. Porque só assim você tem condições de compreender as nuances das possíveis violências. Sim. Então, começa com uma parte de fisiologia do parto. Depois a gente vai para uma segunda parte, também muito interessante, porque às vezes eu vejo um discurso assim, é difícil combater a violência obstétrica porque não tem legislação sobre isso. Tem sim. É mesmo? Existe uma legislação aplicável à questão da violência obstétrica. E depois a gente vai trabalhar alguns casos nesse curso que são emblemáticos. E a gente, se vocês tiverem vontade, a gente também pode falar sobre isso. Para poder esclarecer por que a gente está chamando isso de violência obstétrica, o que significa uma violência obstétrica, né? E, então, assim, foi muito interessante. E, a partir disso, aí eu nunca mais parei, gente. Esse assunto foi me dominando e me impressiona. Toda vez que eu falo dele, ele me gera uma dualidade de sentimentos. Se, por um lado, é duro falar desse assunto, porque
eu sempre penso, nossa, às vezes eu vou tratar de uma coisa que eu vou mexer na ferida de quem tá me ouvindo. Com toda certeza. Porque às vezes você vai virar a chavinha ali e a pessoa falar, pô, eu também. eu. Engraçado. Pois é. Entendeu? Mas, por outro lado, eu recebo muitas mensagens toda vez que eu falo desse assunto. Mas são muitas mesmo. Sim. Às vezes é WhatsApp, Instagram, é e-mail. Nossa, depois que eu te ouvi, eu vi que realmente tinha acontecido. Mas o que me motiva é que nessas mensagens, normalmente vem um que bom que você falou, que bom que eu aprendi. Muito obrigada, né? Para que não aconteça de novo comigo ou que eu possa partilhar essa mensagem que não aconteça com outras mulheres. Perfeito, demais. Perfeito. Laura, a gente estava falando né? exatamente. A pessoa é carente de informação. E eu acho que a violência, a gente tratar sobre violência obstétrica é tudo muito recente, né? O assunto está vindo à tona, a gente falou já, veio à tona essa semana por causa da questão do anestesista, mas independente disso, falar sobre violência obstétrica é uma coisa muito recente, porque as pessoas... A gente já teve aqui outras convidadas que falaram assim, porque a mulher ela era sempre submissa, sempre muito entregue àquela situação. Objetificada. Exatamente, sim. Exatamente. E aí, muito do que acontecia... era para ela uma coisa muito natural. Então, assim, por mais que causasse dores e cicatrizes nela, não existia assuntos na internet como sobre. Um malefício necessário, talvez. Exato, boa, né? Tipo, exato. Foi um mal necessário. Mas meu filho está vivo. Exato. Sabe aquela coisa assim, não, mas meu filho está vivo, Justamente. sabe? Não, mas tudo bem, sabe assim. Então, a gente dar voz a esse tema vindo de uma mulher que espontaneamente se interessou é maravilhoso, assim, é muito importante. E independente se a pessoa... Porque a gente estava falando também aqui, é difícil um processo, né, Laura? Assim, é difícil uma mulher, no puerpério, já com traumas vividos naquela vivência do parto, no puerpério, ter a iniciativa de falar assim, pô, eu quero brigar muito porque eu sei o que eu vivi. É difícil a mulher querer isso, sabe? Porque ela sabe... Primeiro, ela vai achar que ela não vai ser apoiada. Sim, com certeza. Né? Ela não vai encontrar dificuldades. Exatamente. Então, as dificuldades que talvez ela encontre sejam mais difíceis de superar do que a própria querer a justiça por ela, sabe? E aí as coisas vão passando, mas poucas mulheres dão vozes a muita também, eu acho, em relação a isso. Claro. Você falou que tem casos emblemáticos em relação à violência obstétrica. Teve algum que aí sim, por exemplo, esse lugar que você fez o curso, como é que chama mesmo? Instituto Artemis. E ele faz cursos relacionados a causas femininas? Exatamente, sobre direitos das mulheres, não somente sobre violência obstétrica, mas esse curso, inclusive, ele é um curso raro. Não é sempre que ele acontece. Mas eu não posso negar que depois que eu fiz esse curso, que já... Tá, entre 4 e 5 anos já que isso aconteceu, já existem outros meios de atingir esse conhecimento. Antigamente só existia esse. Entendi. Fato. Hoje não é só ele. Mas é muito importante, eu acho, que a gente falar que, para poder compreender a violência obstétrica, a gente tem que tirar um pouquinho da individualidade. Daqui a pouco eu até falo de casos emblemáticos, mas se vocês me permitirem, eu queria falar um pouquinho sobre a gente sair do individual. Por quê? Quando a gente fala de violência obstétrica, a primeira defesa que vai virar assim, mas não é sempre assim, mas não é toda vez. Sim. Então, talvez a gente não devesse tocar nesse assunto difícil, a gente talvez devesse deixar isso quieto. Sim. A gente precisa entender que violência, quando a gente nomeia isso, a gente tem que ter uma dupla de coisas. A gente tem que ter, de um lado, a violência e, de outro, uma vulnerabilidade. Se a gente não faz essa dupla, a gente vai ter muita dificuldade de compreender o que está acontecendo. Sim. A violência, ela é um abuso de uma estrutura de poder. A gente tem que ter isso em mente. E a vulnerabilidade é uma maior probabilidade de ter os seus direitos fundamentais violados. A gente vai ter situações como essas, vocês mencionaram violência doméstica, ou violência obstétrica, ou algumas outras questões, a gente tem que ter sempre um encontro disso. De um abuso de uma estrutura de poder e de uma vulnerabilidade, que é uma maior probabilidade de ter os seus direitos fundamentais violados. Quando isso se encontra, a gente tem um problema a ser enfrentado. E aí a gente não está falando da fulana, da ciclana, do tal médico. A gente está falando de uma estrutura e a gente tem que combater esse problema como estrutura. Sim. Isso é muito importante de ficar claro. Faz sentido isso para vocês? Demais. Demais, entendi perfeitamente. Bom, então... Mas eu estava falando em casos emblemáticos, é assim, como que surgiu
a questão da direcionamento legal, né, de leis e tudo, porque a gente sabe que a Lei Maria da Penha, por exemplo, veio de uma mulher que lutou e que buscou. Como que veio essa questão da violência obstétrica? A menção a Maria da Penha, nesse caso, é perfeita. Legal. Eu não sei se vocês sabem, existe a Lei Maria da Penha, porque o caso dela foi levado para a Corte Interamericana. Sim. Eu nem sabia disso, a gente ficou A gente sabendo aqui no aprendeu podcast. isso aqui no podcast. Exato. Perfeito. Então, viu, gente? Eles vão colocar o link do episódio da Maria da Penha, vocês vão lá e aprendem Com certeza. para saberem o caso. A violência obstétrica no Brasil, a gente tem uma situação semelhante, ainda que não tenha gerado o mesmo tipo de normativa. A gente teve um caso chamado caso Aline Pimentel. A Aline Pimentel era uma mulher da Baixada Fluminense, assim como esse caso que a gente teve aí no último domingo. Ela passou mal na gravidez, ela buscou atendimento médico na rede pública de saúde e ela recebeu uma prescrição do tipo, qualquer medicamentozinho, volta para casa. Ela passou mal novamente, ela voltou, ela foi dispensada novamente. Numa terceira vez que ela passa mal grávida, ela já até vai num hospital privado, ela é atendida, mal atendida, e aí ela vem a óbito, tá? Ela morre, a Aline Pimentel morre. E o grande questão, por isso que às vezes é levado à corte internacional, a uma corte internacional, nesse caso até não foi exatamente uma corte internacional, vou explicar para vocês, mas é porque o sistema de justiça brasileiro não foi suficiente para dar um tratamento, uma resposta àquela questão. Foi o que também aconteceu com o caso da Aline Pimentel. Então, o caso dela foi levado à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher do Sistema Global de Defesa dos Direitos Humanos, do Sistema ONU. Que fantástico. E lá foi identificado que, de fato, houve uma falha. De fato, houve uma violação do direito dela em relação a gênero. Por quê? Isso é muito importante. Que legal isso. Porque a violência obstétrica ela é recorrente porque ela é uma forma de violentar a mulher. Porque, neste caso, somente as mulheres sofrem essa violência. Não nem vou entrar no mérito aqui, que a gente sabe que existem homens com útero, mas especialmente a gente está falando do gênero mulher. Então, a Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher, a Comissão Internacional, ela admitiu que, neste caso, houve uma negligência do Estado brasileiro porque ela era uma mulher. E aquilo era um caso de violência obstétrica. E o Brasil foi condenado a indenizar a família da Aline Pimentel e a tomar providências para que o sistema brasileiro de saúde não fosse tão desigual em termos de gênero. E que combatesse a violência obstétrica. Esse é o caso mais emblemático do Brasil. Que fantástico. É o caso Aline Pimentel. Não fazia ideia. E tem muitos anos isso? Tem. A condenação já deve ter uns 10 anos. Nossa. Tá? Quem tiver curiosidade, é Aline com Y. Aline Pimentel, joga no Google, vocês vão ficar impressionados. Fomos condenados. Então, assim, há precedentes, inclusive, sobre esse reconhecimento da violência obstétrica como uma violência de gênero. Isso é importante. Legal. Só é vítima de violência obstétrica quem é a mulher? A mulher. Então, inclusive, em termos de processo, às vezes a gente sabe que pode ter tido uma violação de um direito do pai, em uma situação de nascimento, mas não é violência obstétrica. Quem vive violência obstétrica, quem é vítima de violência obstétrica, é a mulher, porque a violência obstétrica é uma espécie do gênero, violência de gênero. Mas ela é uma espécie do guarda-chuva violência de gênero, como é a violência doméstica. Gente, fantástico. Muito legal isso. Fantástico isso a gente saber. E aí, então, foram criadas leis. E estão sendo ainda, né? Eu acho que à medida que as coisas vão acontecendo, porque a gente fala assim, tem muito tempo, mas não tem tanto tempo, né? Porque no caso da Maria da Penha foi emblemático. A gente tem uma lei do combate da violência doméstica. A gente não tem uma lei do combate à violência obstétrica. Nós não temos isso. Mas isso não significa que nós não tenhamos uma legislação aplicável. Entendi. Então, a gente tem a legislação interamericana, né, de defesa dos direitos da mulher, que vai falar sobre a proteção da mulher no sistema de saúde, é legislação aplicável. Entendi. A gente tem a própria Constituição, né, mas especificamente a gente tem uma legislação específica da Anvisa, que vai dizer quais são as características necessárias para uma sala de parto adequada. Isso também é uma forma da gente verificar se houve violência obstétrica, se houve uma negligência, se houve uma falta de aparato.
A gente tem a lei do acompanhante, Sim. que é uma coisa que também está bastante em voga. Se minha memória não me falha, pode ter falhado. Lei 11.108, né, legislação federal, que garante a toda mulher, no pré-parto, parto e pós-parto, um acompanhante. Sim, sim. A violação dessa lei é violência obstétrica. Né? E, além disso, também aqui em Minas Gerais, a gente tem legislação específica. Nós somos pioneiros, Ô, mas tem condição um negócio desse? Toda vez que a gente vai falar de algum tipo de, sei lá, de iniciativa, Minas Gerais está sempre Bem saindo Minas na Gerais, frente. Não, e são pessoas que vocês conhecem. São essas pessoas que vêm aqui no Mulherama. São as mulheres, Paula, que você conhece do movimento Colcha. E de todos eles, são elas, né? Muito as doulas, especialmente aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que fizeram um movimento na Assembleia Legislativa para que a gente tivesse uma legislação mineira de combate à violência obstétrica. Para que falasse da importância da presença da doula, que falasse sobre a importância de que isso fosse combatido no nosso sistema. Então, aqui em Minas Gerais, a gente tem legislação demais, que é a lei da gente. doula, né? Também, que tem a doula se garante como acompanhante. Exatamente. Maravilhoso. Laura, você está falando essa questão que a gente já identificou aí, né? Vocês já identificaram, então, todas as mulheres, elas têm direito a um acompanhante. Esse acompanhante não precisa ser o marido, pode ser uma amiga, pode ser a mãe, mas você tem direito a um acompanhante. Quem ela chegar e falar que é acompanhante, Quem ela falar, está comigo. O direito é dela, o direito é dela. Sim. Não é de pretenso pai, é o direito dela de escolher o acompanhante dela. Gente, inclusive na pandemia. Desde que começou a pandemia, esse direito ao acompanhante vem sendo colocado em xeque. Ah, não, por causa da pandemia não pode. Sim. Por causa da pandemia a gente está com restrições. Gente, a pandemia não afastou o direito ao acompanhante no parto. Isso é muito importante de ser dito, porque muitos relatos chegaram a nós, né, inclusive alguns que, graças a Deus, a pessoa teve tempo de judicializar e o juiz determinou, né? A pessoa foi antes no hospital, procurou saber. Ah, não, durante a pandemia aqui a gente não está deixando, não. Judicializou, conseguiu uma medida judicial para ter o acompanhante. Triste ter que ter judicializado. Muito triste, Mas Esse processo de judicialização, ele é rápido? Esse porque ele é uma tutela de urgência. Entendi. Né? Eu preciso para já, até porque o parto a gente não Aham, sabe. exatamente, isso que eu pensei. Né? Porque normalmente a gente sabe que a lei tem processos muito demorados e tudo em relação a isso, mas esse é uma coisa rápida. Não, esse é rápido. Aham. Até porque ele precisa, né? Então, quando a gente fala assim, olha, vai visitar a maternidade que você acha que você você vai ganhar neném, procura saber as informações. Uma das informações importantes é, olha, tá tudo certo, né? Eu vou chegar com o meu acompanhante. Se começar a vir uma história assim, é porque... Tem uma outra também que a gente escuta. Ah, não, é que essa lei é só do SUS. Aqui não é SUS, entendi. então aqui não aplica. Ou... Não, essa lei só se aplica ao particular. Exato. Aqui é SUS, então... Exato. Gente, isso não existe. E se a mulher tá ali no Vamos Ver? É uma lei federal. Vamos ver, ela fala que chame a polícia. Chama a polícia, né? Chama a polícia. Porque eu fiquei pensando, por mais que seja uma medida rápida, faz o quê? Claro, Ele entra não. no hospital, Chama barrou a o acompanhante. polícia, chama a polícia, por favor. É claro, gente, que eu não desejo isso pra ninguém. Não, obviamente. Aqui a gente tá falando de Mas soluções para que precisando, ninguém... chama a polícia. E eu chamaria. Eu chamaria fácil. Eu chamaria. Também. Entre ficar sem um acompanhante no momento do meu parto e ter que passar pelo desespero de ter que chamar a polícia na entrada, eu chamo a polícia. Com certeza. Mas aí entra aquela coisa, né? Que aí... Esse assunto foi abordado no Renascimento do Parto 3, eu acho, não foi? Que tem um pai filmando, falou assim, eu tô aqui com a lei. E a médica batendo muito de frente com ele, chama a polícia, então chama. Sabe, tipo assim, aquela coisa dos direitos, assim, de falar assim, quem manda aqui sou eu, essas coisas não vai funcionar. E aí a pessoa pensar que a polícia vai chegar, não vai dar muita ouvidos, mas é um direito, tá na lei. O policial, ele é obrigado a cumprir o direito, sabe? Então, assim, esse podcast é para você se informar também sobre seus direitos. Saber tudo o que aconteceu. Você pode até, como diz a Laura, é difícil assim, pode até criar um gatilho que nem existia, mas é importante você saber, porque mesmo que você tenha passado por alguma situação, você pode fazer com que sua filha não passe, com que sua amiga não passe. Você pode estar um pouco mais atenta em relação aos seus direitos. Você pode recorrer dos seus direitos. Exatamente. Por mais que tenha sido algo que passou ou não, tô errada. Não, né? A gente, até esse passo é interessante, Ana.
A gente tem um prazo. É importante a gente falar de tempo, até porque... Porque, por exemplo, igual a Paula falou, a pessoa tá ali no puerpério com um bebê novinho. Não, realmente, que desgaste do caramba. Mas, às vezes, ali um mês depois, eu não sei. A gente tá falando de 3 anos. Legal. Tá? O prazo para reparação de danos. Para reparação de danos. Porque quando a gente tá falando de violência obstétrica, a gente tem várias searas do direito. Eu, Laura, sou do direito privado. Mas a gente não se limita a isso. O que eu quero dizer? Existe a seara do direito penal, por exemplo, esse caso horrendo da violência obstétrica que a gente está falando aqui em julho, né, de 2022. A gente teve o relato de um anestesista que estuprou uma mulher durante o nascimento por cesárea, um procedimento por uma cirurgia cesárea. E ali vai ter uma repercussão que já teve, penal, repercussão criminal. Verificar se aquele comportamento que aconteceu no momento de pré-parto, parto e pós-parto configuraria um crime. Sim. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é uma da seara administrativa e da seara ético-disciplinar. Então, é verificar, por exemplo, trata-se de um médico da rede pública, é o caso dele sofrer um procedimento administrativo disciplinar, seara administrativa, ou seara ética, denunciar no CRM, processo, né, procedimento disciplinar, ético-disciplinar dentro do conselho. Aqui falei de CRM, mas eventualmente pode ser o conselho de enfermagem ou de algum outro profissional que tenha participado daquele momento. E o terceiro é o cível, que é a reparação de danos. Me senti violada nos meus direitos de personalidade e eu quero buscar uma reparação para aquilo me trazer, ainda que não me traga de volta o que eu perdi, né, de ter sido violada durante o meu parto, mas ao menos para trazer uma reparação no sentido de que isso não ficou por isso mesmo. Sim. Eu particularmente trato mais da seara cível, que é a minha área, que é especificamente da reparação de danos. São 3 anos para a gente pedir a reparação de danos. Qual é o ponto aí sobre o tempo? A gente não espera que a mulher faça isso no puerpério mesmo, porque, assim, é até... Né, cruel, né? É mais uma crueldade, né? Isso que eu ia falar, uma segunda violência. Exatamente. Como se ela tivesse um mini prazo ali para que ela reconhecesse. Não, pelo amor de Deus. Completamente cruel. Sim. Mas a gente também sabe que se espera demais, infelizmente, apesar que do dia 1 aos 3 anos o direito é o mesmo, a gente sabe que se ela espera, já começa aqueles que é uma revitimização, ou seja, o sistema fazendo ela vítima de novo. Mas começa a falar assim, mas por que só agora? O que aconteceu que agora? Será que essa advogada não foi lá botar um fogo, né, uma lenha nessa fogueira? Sim. Então, a gente sugere que, se der conta, né, porque a gente sabe que às vezes a mulher demora a ter forças para falar disso, não esperar muito tempo. Né? Mas a gente sabe que não consegue ser imediatamente, porque até voltar a ter memória... É muito sofrido. Sim. Voltar na memória, voltar no trauma, voltar em tudo, né? É muito sofrido. Laura, a gente está falando especificamente de um caso de violência obstétrica, mas nessas leis, elas têm, claro, o que é violência, o que pode ser caracterizado como violência obstétrica? Não, isso é uma construção doutrinária. O que é uma violência obstétrica é uma construção doutrinária que vai dizer que é a violação de direitos da mulher na gestação, no parto, no pós-parto, e é importante, até porque isso toca a alguns outros casos polêmicos recentes, no caso de abortamento. O comportamento violento como mulher em caso de abortamento também é violência obstétrica. Legal. Porque ela também está muito vulnerável. Com certeza. Vou dar um exemplo, aqui já começo a dar alguns exemplos, se qualquer coisa vocês me cortem, porque realmente os exemplos às vezes vão colocar o papo um pouco pesado. Não, vamos lá. Existem algumas mulheres que desejaram gravidez, ficaram grávidas, estão imensamente felizes e passam por um abortamento natural. Aqui eu nem tenho constrangimento de falar disso, eu já passei por essa situação. Sim. A gente fica assim, gente, abaladíssima, arrasada. Com certeza. Você vai ao hospital, né? Em algumas circunstâncias você vai ao pronto atendimento, até não foi o meu caso, porque você está ali, né, precisando de atendimento. E ali começa uma desconfiança. Mas é natural mesmo ou você fez alguma coisa? Pode me contar. Você fez alguma coisa, não fez? E começar a duvidar de que aquela mulher está passando por um abortamento natural e começar a tentar tirar dela de que talvez aquilo tenha sido uma situação forçada. Intencional da parte dela. Intencional, Entendi. perfeita a palavra.
E aí aquilo começa uma tortura psicológica para tirar dela a verdade. Aqui a gente nem tem que entrar no mérito, porque ainda que não tenha sido espontâneo ou natural, não é o profissional de saúde que tem que tirar essa informação dela. Sim. A obrigação dele é atendê-la e cuidar da saúde dela, né? Mas, especificamente, esse caso que eu estou relatando para vocês é um caso comum. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai ter gente que vai falar... Conheço alguém que passou por isso, eu já passei por isso. Então, tá ali na sua extrema vulnerabilidade, tá passando por uma perda e começa a ser questionada se talvez ela não teria cometido um ato ilegal. Isso é violência obstétrica. Entendi. E falando de perda, ainda entrando nesse universo da perda gestacional, que é um universo que eu conheço muito, através do trabalho que eu faço no Grupo Colcha, e que a gente sabe que não existe lacuna maior que fique numa mulher assim, de forma natural, né? Assim, a perda de um filho. A gente vê também, eu vejo muitos relatos que chegam para mim no Grupo Colcha falando assim, eu cheguei, abortamento de primeiro trimestre, que é o que dito muito comum, mas que de comum a gente sabe que não tem nada para a dor da mulher. Claro. E eles me trataram mal, eles me fizeram, eles não deram importância, eles jogaram meu neném no lixo, eles não deixaram, assim, várias... Eu posso numerar aqui, Laura, relatos que chegam para mim, sim. Eles jogaram meu neném no lixo. Sim. Eles, na hora de fazer a cureta, eles foram picotando e foram me mostrando. Que horror. Não, Ana, barbaridades que a gente ouve, assim, sabe? Assim, essa do jogar o bebê no lixo, porque é um abortamento de primeiro trimestre, ou então fala assim, não vê isso que é uma aberração, não faça isso. É muito comum. É muito comum. E isso, a mulher se sente violentada. Ela se sente violada no direito materno dela, sabe? Isso é violência obstétrica. E não tem constrangimento, de novo falo. Quando eu passei pela perda gestacional, eu fui fazer um exame. Não era com a minha equipe de confiança, era num pronto atendimento. E eu só falava assim para o médico, por favor, fala se o meu bebê está bem. Sim. Ele só falou assim, até X semanas não é bebê, nem feto, é embrião. Qual a relevância dessa informação naquele momento? Nenhuma. Sim. Extremamente violento. De um lado, um abuso de um lugar de poder e do meu lado, uma imensa vulnerabilidade. Porque naquele momento eu me sentia totalmente dependente dele para ter uma notícia do que eu mais queria. Sim. Completamente irrelevante, né? Bom, mas voltando aí e a questão da perda, a gente tem um precedente, se a minha memória também não me falha, do Tribunal de Justiça de São Paulo, de um caso em que houve uma perda gestacional, não era de primeiro trimestre. Eu lembro desse caso. Mas os médicos não permitiram que a mãe visse. E trataram como rejeito hospitalar. Isso. Ela fez jus a uma indenização, foi reconhecido como violência obstétrica. Isso é muito importante, porque às vezes não é nomeado. E aquilo que a gente não nomeia, né, a gente está perdendo uma oportunidade de reconhecimento. Esse é um dos poucos casos no Brasil em que há uma nomeação muito clara de violência obstétrica e ela foi reparada. Né? Então, a mãe que está passando por uma situação, né, de perda gestacional, que quer ver o bebê, né? A gente que acompanha o trabalho da Paula no Grupo Colcha, que valoriza essa oportunidade, ela tem esse direito. E se lhe for recusado, né, é o caso, sim, de reparação de danos e de tudo mais. Assim, isso não pode acontecer. Não pode, né? Por mais que não tenha listado ali em tópicos, às vezes, o que é considerado violência obstétrica, eu imagino que vem muito naquilo que você disse. A pessoa que está vulnerável e não tem a opção de ter os seus direitos acatados. Então, seja uma decisão ali, por mínima que seja, ela já pode ser considerada uma violência obstétrica. Eu até... Sabe, eu evitaria essa palavra mínima, porque ela gera um medo, assim, sabe? Então qualquer coisa que eu fizer como profissional da saúde vai ser violência obstétrica? Não. Entendi. Não é qualquer coisa, né? Mas a gente vai falar. Na gravidez, existem algumas coisas que nos direcionam aqui, né? Na gravidez, especificamente, é relativamente comum a violência de natureza sexual, né? Então, sob uma pretensão de um exame, violências de caráter sexual. É mesmo? É bastante comum durante a gravidez. Que horror. Bom, isso sem falar, obviamente, na negligência, que além de violência obstétrica, eventualmente pode ser
né, um erro médico. Durante o parto, realmente, é onde a gente vai ver a maior parte delas. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter violência sexual durante o parto, o exemplo que nós vimos. Obviamente. É emblemático, mas às vezes sob a justificativa de que vai fazer um toque para poder ver a dilatação. Violência sexual, né, uma manipulação do órgão feminino completamente incompatível com a necessidade da verificação da dilatação. A gente vai ter a violência psicológica, que são gritos, aí esses são até os mais comuns, eu diria. Não gritou para fazer, não vai gritar. Nossa. Cala a boca, mãezinha. Se não ficar quieta, eu vou te largar aqui sozinha. A proibição do acompanhante, que é uma violência obstétrica. E aí depois a gente vai para uma outra categoria, que eu diria até de uma violência física, que é a realização de procedimentos desnecessários e violentos e sem qualquer justificativa. Manobra de Christeller, episiotomia, entre outras, litotomia forçada, amarrar a perna da mulher, né? Por exemplo, uma coisa que é importante que as pessoas saibam, mesmo uma mulher presa tem direito a parir livre. Sim. Totalmente livre. Sim. E a gente sabe que não é raro que algemem a mulher inteira na cama se ela tem uma situação de privação de liberdade. Ela está privada de liberdade no geral. Ali não. Na sociedade. Agora, ali na hora não. dela parir, ali ela não. Tá. Sim. Mas a gente ainda sabe de muitos casos de mulheres amarradas à cama, litotomia forçada, episiotomia, manobra de Christeller. E, assim, é claro que aqui, gente, é muito importante que eu diga isso. Eu não sou médica, eu não sou da área da saúde, eu não vou entrar aqui num debate que é da área da saúde se a episiotomia nunca pode acontecer, se a manobra de Christeller nunca pode acontecer. Mas não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando desses procedimentos sendo feitos rotineiramente, sem justificativa alguma e de maneira violenta. Sim. Eles são feitos para menosprezar aquela mulher, para tirar dela a liberdade, para tirar dela a possibilidade de viver aquele momento plenamente. Eu acho que... E na possibilidade também, desculpa, Ana, de falar assim, às vezes eles fazem Gente, eu estou no universo do parto há 10 anos, sabe? A gente está falando de humanização que está caminhando a passos de tartaruga, que às vezes dá uma acelerada e que volta 3 passos para trás. Dá umas fakeadas ali também, né? Tá humanizada. Várias vezes eu já vi. Tudo maquiado. Exatamente. Várias vezes eu já vi, por exemplo, a episiotomia e com aquela desculpa assim... Não, eu vou cortar porque vai arrebentar sua perereca. Você vai ficar larga. Sim. Você vai ficar com a vagina aberta. Sabe assim, menosprezando a mulher e falando assim, seu marido não vai te querer mais. Reduzindo ela ao próprio órgão. Exato. Ela e não fala é só assim, isso. seu marido não vai querer você mais. Sim. Sabe assim, justificando... Ponto do marido. Já vi, minha filha, já ouvi tanto isso. Ponto do marido. Não, Deixa era isso que eu ia falar mais ou apertadinho. menos. Eu ia falar, por exemplo, tipo assim, como, né, quem já é um ouvinte assídua nossa aí, vai entender do que a gente tá falando, daquela coisa da mulher ter as suas próprias escolhas e não ela ser submetida a escolhas por questão de poder, né? Então você falou, tipo, não fala minimamente, não, porque às vezes pode ser interpretada de formas diferentes. Eu entendo que sim. Mas é quando isso, tipo, eu quero e eu sei que eu posso querer. E aí, em cima disso, vem esses argumentos, igual, ou que é necessário, ou que o bebê só vai nascer se isso acontecer, ou o órgão sexual. Você não sabe o que você tá pedindo, você tá colocando o seu bebê em risco. Quem manda aqui sou eu já ouvi. É claro. Quem manda aqui sou eu. Exato, Fala exato. assim, sabe, assim, eu já vi um médico uma vez, você não acredita nisso, eu já vi um médico batendo na mão da mulher. Que horror. Assim, porque ela quis pegar, era um parto normal, ela quis puxar a perna dela. Ele bateu. Ele bateu nela. Tira essa mão daqui, você tá contaminando tudo. Era um parto normal, sabe? Assim, ela só queria puxar a perna, porque é instinto. Há muitas coisas que a mulher faz são instintos. E aí ela foi com aquela coisa de puxar a perna para ajudar o bebê a nascer. Tira essa mão. Ele bateu na mão dela, assim, tira essa mão daqui. Quem manda aqui sou... Gente, é uma coisa assim que eu falo... Que absurdo. A Paula fez esse comentário, eu lembrei de uma assim, comum. Proibição de hidratação e alimentação. Isso é violência obstétrica. Não há nenhuma justificativa para isso, e isso vulnerabiliza muito a mulher. Às vezes é usado justificativo assim, que se você tiver que ir para uma cesárea e você tiver se alimentado, você pode passar mal.
Isso é uma bobagem, porque a maioria das cirurgias que existem, elas são de emergência. Sim. Ninguém chega pro motoboy e fala assim, não almoça, não. Se você cair da moto e tiver que operar, você não pode ter comido. Porque se eu te anestesiar, você vai passar mal. Fantástico. E eu lembro disso com muita clareza. Disso. Mãe, tia, o povo lá morrendo de fome. Ninguém fala disso. Né? Ninguém vai chegar e falar assim, não almoça hoje antes de sair de casa. Não, que vai que te acontece uma coisa na rua. Você vai ter que passar por uma cirurgia, vai que você passa mal. Vai que você passa mal. Então, você não tem que falar para uma mulher em trabalho de parto que ela não pode se alimentar ou não pode ingerir líquidos, porque ela pode vir a precisar de uma cirurgia de emergência. Porque se ela precisar de uma cirurgia de emergência, vai ser como todas as outras cirurgias de emergência. Ela pode passar mal. E, de fato, pode. Eu digo porque no meu segundo parto, fui acompanhada pela Paula, foi ela que fez as fotos. Aconteceu. Tentei por horas, fiquei em trabalho de parto, aí chegou um ponto, meu neném não estava bem, fui para um parto cesáreo. Nem deveria usar essa palavra, assim. Fui para uma cirurgia cesárea. E eu tinha comido. E eu tinha tomado água, tinha tomado suco. E eu passei mal. Gente, não tem problema nenhum. Ô, Laura, mas deixa eu te falar. Passou mal porque você vomitou. Deixa eu te falar. Eu já fiz cesáreas de mulheres que estão em jejum há 12 horas, porque elas chegam morrendo. Às vezes as mulheres chegam morrendo de sede para fazer uma cesárea agendada. Eu tô falando. Elas chegam com sede, com fome. Aí elas perguntam: que horas que foi a última refeição? Foi ontem, 10 horas. Isso aí, a cesárea dela estava marcada para 7, mas já era meio-dia. Sabe aquelas coisas assim, que já era meio-dia porque vai deixando. O bloco tá ocupado, blá, blá, blá. Isso já era meio-dia. Ou seja, a mulher tava lá de jejum verde, com sede principalmente. E aí querendo. E a mulher passa mal. Então, assim, às vezes o medicamento... Exatamente. Às vezes é o medicamento que vai te fazer passar mal. E aí vomita bile, e vomita. Sabe? Então, assim, você passou mal porque você comeu, mas tem mulheres que passam mal porque também não comem. É exatamente isso. Então, não, você me fala... E não é só no pré-parto, não. Porque depois que ela ganha, ela também fica um tempo sem comer. Sem poder comer, sem isso poder beber. Isso você falou foi brilhante pra mim. Eu não sabia desse caso. Eu também não assim, sabia. Sim, a privação de alimentação e de hidratação é violência obstétrica Essa também. Eu não sabia mesmo. É uma lembrança que eu tenho muito fresca na minha mente de familiares, tipo assim, não, que fome, né? De sede. Cadê que sede é essa? Eu sempre falo para as pessoas, lembra dessa história, ninguém fala para você não comer antes de sair de casa. E todo mundo está sujeito a ter que passar por uma cirurgia de emergência. Então, a gente, só para lembrar, né? A gente falou a gente falou um pouquinho da situação de perda gestacional, a gente falou um pouco do pré-parto. A gente está falando agora de parto, né? A gente tem as violências sexuais, as psicológicas e as físicas. Sim. E a gente tem também no pós-parto a proibição de ficar com o neném sem nenhuma justificativa, né? Também violência sexual, também violência psicológica. Então, tudo isso é violência obstétrica. Ou seja, em que há um encontro, voltando àquilo que eu falei lá no início, há uma situação de abuso de poder. Que poder é esse? É um poder especificamente de uma diferença de conhecimento, que a gente tem muito no nosso país. Né? Ou seja, de uma pessoa que teve a oportunidade de estudar a área da saúde num ambiente em que fala assim, olha, a partir da hora que você souber esse conhecimento, você ganha um poder super grande no nosso país. E você se sente inferior, né? Eles colocam num grau, eles ficam num grau de superioridade e você se sente inferior. Exatamente. E, portanto, se um está lá em cima, o outro está lá embaixo. E, do outro lado, uma situação de vulnerabilidade extrema. Com certeza. Eu acho que poucas vezes eu consigo imaginar uma situação de tanta vulnerabilidade. Eu também, eu concordo. Como essa situação de pré-parto, parto e pós-parto. Sim. Porque, além da questão de gênero, que já é uma vulnerabilidade, a gente tem uma hipervulnerabilidade, porque você está disposta a tudo para que dê certo, que seu filho fique bem. Com toda certeza. Né? Então, a gente tem a hipervulnerabilidade de um lado, os seus direitos estão... É como se eles estivessem colocados na mesa, assim, gente. Como se a gente pegasse os direitos dessa mulher e colocasse na mesa, eles estivessem fáceis de alguém ali tirar. Tá muito fácil de tirar. Tá tudo muito exposto. Porque você está fisicamente exposta, porque você está vulnerável demais e porque você vai dizer sim para tudo que te digam que vai dar ok para o seu bebê. Com certeza. E eles usam desse poder. Claro. E eles usam desse poder. Eu sei porque eu vivo isso diariamente na minha vida. Assim, eu faço parto há 10 anos, eu estou em várias maternidades, com várias equipes. Hoje eu posso falar que eu tenho a possibilidade de escolher, porque eu já sei que determinada maternidade eu falo... Caramba, eu não gostaria que eu vivesse isso, sabe? Não quero que meus clientes vivam isso. Então, eu realmente, quando não tenho, eu prefiro nem ir, porque eu não consigo mais ficar tão calada, sabe? E é muito impressionante, assim, a falta de informação, e às vezes mesmo a mulher informada, isso a gente fala muito em relação ao abuso, Laura, assim. Mesmo que você saiba tudo, quando acontece com você,
muitas vezes você fala assim, você fica meio falando assim, será que está acontecendo mesmo? Será que foi uma violência? Você se questiona das certezas que você tem. Paula, eu tô tranquila. Tirando esse episódio que eu contei, né, do médico que falou, ai, não é neném, passei. Enfim, e fiquei calada, viu, gente? Exato. Você sabendo, você fala assim, gente... na hora, eu não tinha forças. Exatamente. Nada, eu não tinha. No nascimento das minhas 2 filhas, eu não passei por situações de violência obstétrica, mas eu não tenho o menor constrangimento de dizer que, mesmo sabendo disso tudo, se eu tivesse passado, se tivessem tentado, teriam conseguido. Exatamente. Eu não teria Mas é tido aquilo força. de você falar o sim, entendeu? Tipo, nossa, só quer... Não, a pessoa chega e fala, só vai acontecer se você fizer isso, se essa decisão for tomada. Então, você vai ficar... Naquele momento, você fica... Mesmo você sendo uma pessoa informada. É isso que eu tô falando. É o caso daquela... A gente fala muito sobre empoderamento, mas quando acontece uma coisa emblemática com a gente, quando o cara faz um assédio, alguma coisa, às vezes você trava e fala assim, pô... Será que é isso, sabe? Será que isso está acontecendo comigo? É igual assalto, entendeu? Você fala, nossa, se fosse comigo, eu ia correr, eu ia fechar a janela, eu ia dar tapa na cara. Acontece com você, você fica de uma banana. E é o estado de... Gente, eu posso falar. Por isso que eu sempre falo, Laura, quando eu estou fotografando parto, eu falo assim, eu me sinto muito honrada de ser escolhida, de estar ali, sabe? A pessoa que te escolhe para fazer o registro do parto é o momento de maior vulnerabilidade, de maior entrega do corpo feminino, da sua intimidade, da sua vida. Não existe nada comparado ao momento do parto, a vulnerabilidade que a mulher se encontra no momento do parto. E é exatamente isso. Ela acredita fielmente que aquelas pessoas estão ali por ela para salvar o filho dela. Por ela não, pelo filho dela, para salvar o filho dela. E que, independente de qualquer coisa, o filho dela vai sair bem. Mas eu queria voltar num ponto, Laura, que a gente falou aqui sobre perda gestacional. Que eu recebi muitos contatos, que você falou da lei do acompanhante, que é uma lei federal. E aí eu recebi muitas informações de pessoas, muitas perguntas de pessoas que falaram assim, olha, eu fiz uma cureta que não é caracterizado como parto. Eu não sei legalmente em relação a isso. Eu acho que você também falou comigo, assim, que eu fiz uma cureta e não me permitiram. Assim, a mulher já está fragilizada, está passando por um processo de perda e está sozinha fazendo todo o processo. Eu já fiz também acolhimento do coxa que o marido não estava e eu chamei. Assim. Então, assim, a perda gestacional é um parto. Ela vai fazer. Ela teria os mesmos direitos num bebê, estou falando assim, de um bebê de um parto que vai acontecer. Ela teria esse direito do acompanhante. Olha só, Paulo, eu achei essa sua pergunta assim, sensacional. Eu te confesso que você até não tem constrangimento de falar isso. Me trouxe uma pergunta que nunca ninguém tinha me feito, né? E que vem da sua experiência mesmo. A lei do acompanhante, ela vai falar, tem direito ao acompanhante no pré-parto, parto e pós-parto. É usada essa expressão. Mas hoje, na hora que eu te ouvi essa pergunta, eu penso que é o caso, sim, se for negado um acompanhante numa situação, né, de curetagem, ou acho que é a MIL, que é o outro procedimento que é feito, né? Eu acho que é o caso dela pedir um acompanhante, sim. Que se for recusado, que ela fale, não, mas a lei do acompanhante me garante. E que caso haja uma divergência nesse sentido, eu acho que é o caso, sim, ainda que não se fale desse procedimento na legislação, eu não vejo nenhum problema da gente fazer uma interpretação analógica nesse sentido. Com certeza. Não vou dizer que, sim, tem um caso assim, tem um caso assado. Não. Mas na hora que você me fez essa pergunta, ainda que tenha sido surpreendente, eu não tenho dificuldades em dizer que essa norma, se a gente for verificar a finalidade dela, para ela atingir a sua finalidade, ela tem que ser interpretada para também abranger esses procedimentos. Porque a lógica é a mesma. Exato, a lógica é a mesma. Precisa do suporte do mesmo jeito. A lógica é a mesma, ela vai estar necessitada, ela vai estar vulnerável. A lógica é a mesma, Pra sabe? ser bem sincera com você, gente, eu acho que qualquer situação médica, você devia ter um direito de acompanhante. Porque quem vai decidir se você quer ou não estar com alguém é a pessoa. Mas falando aqui da maternidade em si, é uma coisa que, tipo assim... Sabe uma outra questão também? Fora do comum. Exato. Você pede companhia até pra tomar vacina, gente. Ana, sabe uma outra questão também? Pessoas na UTI. Sabe, as pessoas... Gente, tem uma vulnerabilidade também de pessoas na UTI ali, sabe? Que ficam sozinhas. Realmente, não precisa de acompanhante. Não é um assunto que eu compreendo muito. A gente sempre tem que pensar, sabe, gente, o que é política pública e o que pode ser multiplicado para todo mundo, né? Eu te confesso, sinceramente, eu não sei se o UTI pode. Eu realmente não sei.
Eu não sei pelas condições sanitárias, eu não sei se seria possível em termos de espaço. Eu não sei. Mas a gente sabe que pessoas estão hipervulnerabilizadas. Eu entendo, né? Tipo, será que é realmente viável que todo mundo tenha um acompanhante? Às vezes é tão difícil a pessoa conseguir até um espaço ali dentro do hospital. Isso é entendível. Mas eu vejo uma resistência muito grande. Como se, tipo assim, a pessoa que estivesse lá dentro não tivesse a necessidade de ter um acalento de quem ela ama, de quem que ela se sente segura. Mas eu quero até fazer... Então, eu acho isso é sempre uma resistência muito grande. Entendeu? Tipo assim, não, tipo, pelo amor de Deus, você tem que ir lá, você tem que explicar, você tem que implorar para que esse acolhimento aconteça em alguns casos. Enfim, eu acho isso As estranho. pessoas com deficiência têm direito a acompanhante de maneira específica, tá, gente? Isso é importante. Mas... Então, assim, voltando, né, ao assunto, né, Paula, assim, eu acho que a gente tem que saber qual é a finalidade da norma, da lei do acompanhante, e a interpretação dela tem que ser sempre no sentido da finalidade dela. A finalidade dela é que a mulher hipervulnerabilizada não esteja desacompanhada. Eu não tenho a menor dúvida de que a situação de perda, ela é uma situação de hipervulnerabilidade. Com certeza. É lógico, gente, é lógico. É de extrema vulnerabilidade, sabe? Eu acho que esse cenário também ele só vai ir tendo mais atenção à medida que nós, mulheres, formos sendo capazes de conversar sobre isso. Trazendo essa necessidade, seja ali para os órgãos públicos, do tipo, cadê o meu direito? Uma coisa é uma mulher ir lá procurar, outra é 10, 20, 30, 40. Até... Uma coisa que eu tinha notado, me desculpa se te interrompi, o que é importante também que a gente fale? Bom, então falei das espécies, dei alguns exemplos aqui, e são muitas situações, né? A gente falou aqui de algumas. E aí eu peguei e a gente comentou, mesmo se fosse eu que passasse, eu não sei se eu ia conseguir ter uma reação. Aí pode gerar uma pergunta assim, ué, Laura, então, para que a gente vai ficar falando desse assunto? E para que você tanto estudou? Né? A gente conversou qual foi o princípio disso tudo. Para que você estudou tanto se no momento que fosse acontecer, você acha que você não ia conseguir revidar? A gente tem que deixar que o parto e perda gestacional e gravidez e pós-parto seja um tabu. Esse é o ponto. Violência obstétrica existe porque gravidez, parto, puerpério e perda gestacional são tabus na nossa sociedade. Sim. Paula tem um trabalho muito específico, né, sobre isso, ela vai saber falar isso ainda mais do que eu, mas nós temos as seguintes práticas. Não conte que você ficou grávida até os 3 meses, porque se você perder é bom que ninguém fica sabendo. Sim. Tabu. Se você passou por um parto violento, não conta aliás, não conte para ninguém como foi seu parto. Gente, as minhas grandes amigas, a maior parte delas eu não faço ideia de como foi o parto delas. Ninguém conta. Ninguém conta como foi o puerpério. Vocês conhecem muitas histórias que estão aqui num podcast para mulheres. Eu sei que o puerpério foi um assunto já aqui e tantos outros. Mas, no geral, se você parar e pensar, para quem está nos ouvindo, faz uma reflexão. Peço especialmente aos homens que nos ouvem. Sim. Você sabe exatamente como foi o parto e o puerpério das mulheres mais próximas de você? Não sabe. Porque isso é um tabu. E enquanto for tabu, estamos ainda mais vulneráveis. Com certeza. E a estrutura de poder está reforçada. Com certeza. Por isso, hoje, tem até um artigo meu que saiu no Estado de Minas, no meio da pandemia, sobre violência obstétrica, em que eu falei, a solução primeira que eu vejo é a roda de mulheres. Isso é uma roda de mulheres. Uma roda digital de mulheres. É uma roda de mulheres. Sim. É uma dando a mão. A gente fala muito sobre isso, né? Com certeza. De dar as mãos, né? É uma roda de mulheres. É uma mulher contar para a outra. Conte do seu parto. Com dificuldades ou não. Conte da sua gravidez para as mulheres à sua volta. Conte do seu puerpério. Fale para as pessoas como foi. E pergunte às pessoas à sua volta. Uma coisa muito assim, impressionante, eu quando fiquei grávida, eu já tinha perdido a minha mãe. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de perguntar para ela como tinha sido. Ouvi do meu pai as impressões dele, de um homem até bastante atento, mas eu não pude perguntar isso para ela. Perguntei para minha avó, a minha avó paterna, que estava viva na época. Foi incrível descobrir coisas dela que eu não fazia ideia e que eu acho que talvez ela nunca tenha contado para ninguém até o dia que eu perguntei para ela. Sim. Então, como assim nós não contamos e não perguntamos? Gente, perguntem para as mulheres à sua volta. Digo isso para as mulheres e para os homens.
como foi a gravidez, o parto e o puerpério. E se aconteceu a perda gestacional. Porque a partir do momento que a gente falar, que a gente quebrar o silêncio, a gente deu 1000 passos contra essa violência. Com certeza. A gente protege tantas outras, a gente protege nossa família, protege nossos filhos, protege nossos amigos, protege umas mulheres. E a gente começa a criar uma sociedade de mais pessoas atentas, que foi o que a gente viu hoje, né? Nesse caso tão atual, de que se não tivesse mulheres atentas, pessoas Vamos atentas... falar emblematicamente sobre esse caso Com agora, certeza. Laura? Pelo amor de Deus, gente, o que foi isso? Eu vou falar um negócio pra vocês, gente. De todos os casos, também. esse eu acho que eu fiquei... Esse também. Eu acho que a mulher ali, ela se enxerga... Eu acho que em muitos casos, é isso que você falou, a gente precisa criar uma roda de mulheres que não se julgam. Também. Com certeza. Porque é aquela coisa também. A gente tem visto aí, através da internet, muitos julgamentos em torno de vários casos. Em torno da atriz da Globo, da atriz que teve uma violência obstétrica, que deixou o filho para adoção, dos casos do estupro. Enfim, a gente está tendo aí muitos casos em muito pouco tempo. Muito pouco tempo, horrorizada. né? Muitos casos em muito pouco tempo vindo à tona. Isso é uma coisa muito favorável para mim das redes sociais, mas também muitos julgamentos pesados. E aí tem até um negócio, se você é estuprada e aborta, tá errado. Se você é estuprada e aborta, tá errado. Ou seja, errado é ser mulher. E aí a gente veio com esse caso porque não tinha como uma mulher qualquer na humanidade não se colocar e falar assim: meu Deus, que coisa horrível. E eu acho que esse caso, ele deu uma vazão para os homens conseguirem se identificar um pouco. Porque qualquer homem pode tomar uma anestesia. Já tomou? E sabe como é que fica? Às vezes você tomou uma local ali, você vai fazer um negócio no dente. Dente. Você viu como é que você ficou? Então, eu acho que isso foi um negócio que você ficou, tipo assim, eu cheguei em casa, meu irmão, homem, tava lá, ele falou, olha, eu vou falar um negócio pra vocês, viu? De todos, esse eu fiquei horrorizado. Porque, gente, qualquer pessoa poderia estar naquela situação ali, anestesiado. E ela foi salva por mulheres. Por mulheres. Claro. E ela foi salva por mulheres. Mulheres que enxergaram que aquele comportamento machista daquele médico, da autoridade, né? Da autoridade ali instalada, estava sendo divergente. Ou seja, elas já viam que as mulheres, gente, eu acho que elas nem imaginavam que era estupro, mas elas já vinham vendo que as mulheres estavam sofrendo algum tipo de violência, porque as mulheres no pós-parto não conseguiam carregar seus bebês. Exato. Que elas, inicialmente, as enfermeiras começaram a desconfiar, porque, tipo, por que você dá? Para que tanta anestesia? O que eu acompanhei foi isso mesmo, que elas questionaram esse excesso de anestesia. Para que tanta anestesia? As mulheres ficavam dopadas, sabe? E não conseguiam carregar o filho, não conseguiam fazer a hora de ouro. Ou seja, já haviam violências obstétricas sendo praticadas ali. E aí elas tiveram essa perspicácia, e eu falo assim, eu não sei quem são vocês, mas aqui, minha gratidão como mulher, com certeza, pela atitude que vocês tiveram. A gente está falando pouco dessas mulheres que salvaram vidas. E a gente não sabe quantas mulheres passaram por esse... Eu não vou falar doente, porque as pessoas gostam de usar a doença como desculpa. Por esse mau caráter, por esse ser humano, por essa pessoa, essa coisa. A gente não sabe quantas mulheres passaram, mas a gente sabe quantas mulheres elas puderam salvar. Com certeza. Sabe, assim, de uma atitude assim, de mulheres olharem e falarem assim, tá muito errado o que está acontecendo aqui. E uma delas, eu vi um depoimento falando assim, eu achava que era alguma coisa, mas eu jamais pensei que fosse um estupro. Sabe, assim? E, literalmente, ele coloca o pênis dentro da boca da mulher, sabe? Ele vira, ele anestesia. E aí as pessoas falam assim, gente, mas como que a equipe médica não vê? Gente... Eles estavam focados ali, sabe? Exato. Você passou por uns procedimentos, você sabe que aquilo ali é muito... Se a gente vê até as fotos que a Paula fez, os médicos que estavam me operando, no caso, até as médicas, a cabeça delas fica até perto, assim, né, Paula? Nas exatamente. Uma em cima da outra, assim, olhando para baixo, sabe? Ele focado ali. Uma cabeça quase junto da outra, assim, né? Sabe? É para evitar uma hemorragia. Então, o foco dele ali tá longe de ser o que o anestesista faz. Cada um dentro do seu quadrado, cada um no seu papel. E você via que era uma coisa muito planejada por ele. Muito. Entendeu? Quando você assiste o todo ali, não, era muito tudo planejado. De um lado, não tinha como ter uma visão. Não. Ele tampava a porta, né? Porque ele ficava de costas. Exato. Do outro, para onde poderia ter a visão, onde as rainhas colocaram ali para ter a captação. Não era um lugar, se elas não tivessem feito ali aquele embromation, né? De colocar dentro do armário. Então, assim, gente, o lençol tampando. Fica. Sussa.
Pra ele, tava sussa. Era um ambiente perfeito pra ele. Agora que eu não pesquei no meio do caminho, onde estava o acompanhante? O acompanhante é mais uma violência obstétrica. Não foi tava. permitido. Na verdade, não, foi. Foi, não foi? Não, a notícia que eu tive é que ela estava desacompanhada. Não, na mídia, Sim. não tem a notícia se tipo, ela pediu para ter o acompanhante, ele foi negado. Isso não aparece, essa notícia ainda não existe. Mas esse caso trouxe muito à tona essa questão da lei do acompanhante. Com certeza. Ela com deveria certeza. estar acompanhada. A gente só não sabe por qual circunstância Ele não estava. ele não estava. Mas A gente aí fala outra ele que a gente coisa, não imagina pai, mas poderia ser independente ela. de qualquer coisa, o bebê não estava com ela, nem estava naquela sala. Então, mesmo se ela tivesse com o acompanhante, provavelmente ele já teria saído com o bebê, porque é outra violência obstétrica. Sim, Os sim. cuidados do bebê, ela foi retirada, porque ela ainda estava sendo fechada, né? Naquele sim, momento sim. ali, ainda não tinha terminado. E o bebê não estava com ela. Se é um bebê saudável, por que não estava com a mãe? Sim, Bom, sim. até porque naquele caso, certamente, ela não conseguiria nem pegar, né? Justamente, Mas justamente. a outra coisa, até saindo um pouco desse caso, mas que tem a ver com isso, por causa dessa discussão da violência obstétrica, a gente começa a falar em violência no nascimento também, Isso. né? Porque tem alguma razão bater no bebê quando ele nasce? Não. Tipo isso. Jogar na balança gelada, pelado? Sim. Sim. Entre tantos outros procedimentos, para que começar a vida da pessoa violando a integridade física dela, né? Naquele primeiro momento. Demais. E assim, até outra coisa que me veio à cabeça, não sei se fico parecendo um pouco confusa, podem me colocar nos trilhos, mas uma coisa que eu acho importante, e volto daqui a pouco ao caso específico que a gente estava tratando, uma hora a Paula falou assim, a gente está caminhando ainda na humanização do parto. Aí as pessoas falam assim, ai, Laura, esse papo de humanização do parto, barará, ai, que modinha. Gente, eu tenho uma resposta muito pronta para isso. Para mim, do viés jurídico, parto humanizado é um parto que respeita direitos humanos. E ponto. Então, tem que ser, por quê? Porque eu tenho que ter os meus direitos fundamentais respeitados. Por que eu comentei isso? Porque isso vai agora para o nascimento. A criança, por mais nova que ela seja, ela acabou de nascer, ela também tem que ter os direitos fundamentais dela protegidos e tudo mais. E nesse caso desse caso horrível, que eu acho que assim, a gente não pode nem ficar querendo entender todos os detalhes, porque assim, a gente não vai conseguir descobrir, a gente não consegue recontar todo esse caso, a gente teve acesso, foi pela mídia, né? Mas o ponto é, todos os direitos fundamentais ali violados. Com certeza. Todos os direitos fundamentais violados e, de outro lado, um mega abuso de uma estrutura de poder. É aquilo que eu sempre falei. De um lado, uma vulnerabilidade, direitos na mesa para serem facilmente retirados. E, do outro lado, um abuso de uma estrutura de poder. E o que acontece, gente? A estrutura desigual de poder, ela só continua existindo se quem está em cima use e abusa dela. Por isso, o incentivo de que ele continue. Por quê? Se quem estar lá em cima não é algo que acontece naturalmente. Acontece porque eu continuo chutando quem está embaixo. Então, há um acolhimento dessas atitudes de abuso, do grito. Esse é pavoroso, né, da violência sexual, mas do grito, da episiotomia desnecessária, do ponto do marido, porque esse é um jeito de manutenção da estrutura de poder. Sim. Então, quando eu posso até falar assim, eu não faço isso não, é meu colega que faz. Mas para mim é bom que ele faça, porque enquanto ele faz isso, a estrutura de poder continua existindo. Eu continuo nela. Então, olha que coisa complicada, né? Por que foram as mulheres enfermeiras que venceram? Porque elas não estão nesse mesmo lugar na estrutura de poder. Exato. Né? Então, elas viram uma vazão ali de, às vezes, conseguir colocar um pezinho ali, não nessa estrutura de poder com essa intenção tão cruel que a gente tem conversado aqui, mas de ser reconhecido como um papel fundamental ali naquela estrutura. Fundamental. E eu acho mas que isso você falou foi brilhante. Isso deixou elas muito fortes, acredito eu. Nossa, e essa atitude delas pode ter puxado uma pecinha que sustentava essa estrutura de poder. Com certeza. E isso que é tão bonito, sabe? Elas puxaram uma peça na qual se fundava essa estrutura. Mas eu sempre gosto de lembrar que a estrutura, por quê? Gente, infelizmente, mesmo quem é profissional da saúde e não comete a violência,
são pessoas que se beneficiam dessa estrutura, tá? A gente precisa falar disso. Sim, É difícil, é delicado, isso mexe um pouco com o ego das pessoas, mas mesmo que você não cometa, você está nessa estrutura. Então, não basta não cometer. Tem que combater. Não adianta falar assim, não. Se eu não estou fazendo... Se eu não estou gritando com a grávida, se eu não estou fazendo toque desnecessário, nem chamando 10 residentes para fazer exame de toque, que durante o trabalho de parto, gente, é a coisa mais dolorida que existe. Né? Se eu não estou fazendo essas barbaridades, minha missão está cumprida. Não está. Sua missão não está cumprida. A sua missão é de reconhecer o seu lugar nessa estrutura de poder e combatê-la. Não adianta só não fazer. Tá pouco não fazer. Tá, o que a gente quer é a atitude dessas mulheres que foram lá, que filmaram. E que não estavam na atitude de poder. Né? Elas não estão no topo da estrutura de poder. Tanto não estão que não denunciaram para o hospital. Porque ela se sentia... Porque o diretor do hospital está lá em cima. Ele está no topo da estrutura do poder nesse caso. O que elas fizeram? Elas foram direto para a polícia. Porque aí sim elas se sentiram respaldadas. Porque o que poderia... A gente está julgando, mas o que poderia... O que a gente claramente acha que poderia ter acontecido? O hospital ia abafar. Eles iam suspender esse médico ali um pouquinho, iam causar talvez não ia acontecer nada. E provavelmente essas mulheres iam ser demitidas. Porque elas estão numa escala abaixo do poder. Como assim você está desconfiando? Não, você interpretou errado. A mulher não sempre sai de doida, não é aquela coisa? Você interpretou errado, não era isso, blá, blá. Ela perdeu o emprego porque é aquela coisa, tipo assim, gente, agora conseguiu abafar, mas a gente não sabe daqui pra frente quanto é que vai continuar. Então, vamos... Ela não filmou essa, mas filmar a próxima. Exato. Eu acho isso, tipo assim, é simplesmente um absurdo. E mais um motivo pelo qual não levaram, né? Igual aí o diretor do hospital, ele tá lá em cima, ele tá num lugar de poder. É que, gente... ia caber nele, assim, você está sendo cúmplice, né? A sua instituição é cúmplice de um ato como esse. Porque a partir do momento... Quanto tempo que aquele homem trabalhava lá? Quantas pessoas, às vezes, já não tiveram uma desconfiança, uma pulga atrás da orelha? E é aquilo que ela falou, ninguém combateu. Ninguém... mas eu realmente espero e desejo que não só nós, mulheres, que... em certas circunstâncias, né, como na gravidez e no parto, estamos hipervulnerabilizadas. Então, a primeira coisa que eu pedi, né, para todo mundo é: mulheres, univos, né, vamos falar dos nossos partos, das nossas gravidezes, dos nossos puerpérios, das nossas dificuldades, para que as pessoas à nossa volta saibam e que esse tabu acabe. A gente precisa falar dele. E o segundo pedido é: se você está na estrutura de poder, não basta não fazer. Tem que combater. Tem que ter a coragem. Dói porque se essa estrutura de poder acabar, é ruim para você também. Mas é por um mundo melhor. É por um mundo em que as pessoas têm os seus direitos preservados. E eu acho que é uma coisa de abrir um pouco os horizontes, porque amanhã pode ser essa pessoa nessa situação, a filha dele, um conhecido, um parente. Então, por mais que ele destrua aquela estrutura de poder... Eu acho que eles não enxergam isso, não. Mas não sei, entendeu? É criar essa conscientização. Deveria, né? Eu acho que é criar essa conscientização. Criar esse temor, entendeu? Sei lá, gente. Põe o povo filmando o parto aí o tempo todo. Põe o povo filmando o parto aí o tempo todo. Depois você acessa lá seus registros, seu histórico. Não sei, mas já que não é num pensamento de um mundo melhor, que seja pelo medo, né? Pelo temor de você ser pego fazendo alguma coisa. Você mesmo já falou, tipo, altas vezes, ou é da dificuldade de você ter penetração na sala de parto. Não, eu tenho certeza, eu falo isso muito, Porque você tem um material de prova. Eu tenho muito isso, sabe? Quando acontece assim, desliga a câmera, não pode fotografar. Ou então, meu médico não gosta de foto, ele é muito tímido. Não, ele tem medo. Exato, você tem um material de prova. Não, exatamente, isso não. Ninguém é tímido, até porque eu não tô ali pra fotografar ele, tô ali pra fotografar a situação. Ele tem medo. Ele é inseguro em relação às atitudes dele. A gente percebe muito isso. A gente já viu muito cristeler, já viu muito episiotomia, já viu muito coisas horríveis. E que, inacreditavelmente, a mulher termina e fala assim: obrigada, você salvou meu filho. Sim. Porque o poder te convence, na sua vulnerabilidade, que você precisava daquilo. E ele ainda te culpa. Nossa, mas você demorou muito a empurrar. Laura, eu estava num parto que o médico falou assim: vai começar a queimar neurônio se você não colocar a sua força aqui embaixo. Seu bebê vai nascer com paralisia cerebral. Amém. Se você não colocar a força aqui embaixo, vai começar a queimar os neurônios do seu bebê. Coloca força, coloca força. Aí, episiotomia, puxa e tal. E a mulher fala: ai, doutor, muito obrigada, você salvou meu filho, porque eu não estava mais com força, eu não estava... Aquela pessoa te coloca num estado de submissão a ela. Com certeza. Tão
terrível, assim como um abusador coloca para uma pessoa e fala assim, não conta para ninguém, porque eu vou matar sua mãe, não faz isso que eu vou fazer. Não é? Toda a literatura sobre violência obstétrica fala que como que fala assim, o paralelo que a gente tem que fazer é com a violência sexual. Os traumas, a forma como a memória fica é exatamente como quando acontecem as violências sexuais. Sim. A dificuldade do relato, a confusão mental. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Exato. Será que não sou eu que estou inventando? Será que não é a minha memória que está me traindo? Que é uma das características da violência sexual, né? Da pessoa falar, será que aconteceu mesmo? Será que eu não estou doida? Sim, sim. Isso vai acontecer na violência obstétrica também, né? Da mulher falar assim, será que não era eu que estava exagerando? Será que não era eu que estava gritando demais? Mesmo, gente, não existe gritar demais em parto. Grita mesmo, né? Não, faz o que você quiser. É porque a gente, Faz mulher, se já você tá muito quiser. acostumada com isso, entendeu? De ser podada, de ser... Então, tudo é a ela vai gente que é falar, às demais. vezes eu acho que era eu mesmo que estava exagerando, mas também queria comer enquanto eu estava em trabalho de parto. Fazer cocô. Gente, vai acontecer. Aí eles fazem a lavagem, e aí eles convencem a mulher e falam assim, não, porque você vai fazer cocô no parto, seu bebê vai ser contaminado. Aí eles te convencem a fazer um procedimento extremamente agressivo. Você, às vezes, com contração, e eu vendo a mulher no banheiro. De rotina também é violência obstétrica. Por favor. Por favor. Laura, às vezes eu vejo a mulher contraindo pra caramba, lá no banheiro, morrendo de dor de barriga, porque fez a lavagem dela. Porque ela não pode fazer cocô na hora do parto. Sim. Gente, pelo amor de Deus, seu corpo é fisiológico as coisas que acontecem, sabe? Vai acontecer. E se não, sabe, é muito absurdo. Mas é essa estrutura de poder que Mas já pensou se a gente tivesse tido oportunidade de perguntar pra nossa avó e pra nossa mãe? A nossa avó já teria dito que não tem jeito sem cocô. Porque a dela não existia lavar, ela já vai ter te contado. Aí você fala assim, então, talvez o meu não precise ser sem, né? Sim. Porque a dela... Gente, eu não quero aqui fazer uma propaganda de que o meu parto tem que ser igual ao da minha avó, pelo amor de Deus, tá? Isso seria um reducionismo disso aqui que a gente está conversando. Sim, sim. Na hora que eu falo, pergunte como foi o parto da sua avó e o parto da sua mãe, e das mulheres próximas a vocês, é para que a gente não coloque uma cortina de silêncio sobre o que acontece. Porque também, porque às vezes eu falo disso e a gente fala assim, lá vai a Laura achar que eu tenho que parir igual a minha avó. Não, eu não acho nada sobre o parto dos outros. Eu estou falando sobre proteção de direitos. Informação. Sobre informação. Na hora que eu te falo assim, olha, pergunta para sua mãe, pergunta para sua avó como foi o parto delas, pergunta para sua melhor amiga. Gente, às vezes a gente é madrinha de casamento da pessoa, às vezes a gente é madrinha da criança. E não sabe a gente como sabe foi. como que ela nasceu. É verdade. Laura, falando em saber mais sobre o parto do outro, eu sei que você está tomando muito seu tempo. Não, aqui. estou aqui à disposição de vocês. Tirei. Uma coisa que eu já vi também acontecer, o plano de parto, ele é aceito como um documento do que a mulher quer, porque eu já vi chegar em maternidade também e falar assim, não, isso para mim não vale de nada. Pô, bom, a mulher estudou, Fiquei escreveu, 9 meses fazendo se preparou, aquilo ali. quis aquilo, aí chegar e falar, não, isso aqui para mim não vale de nada. Como assim? O plano de parto, ele é uma diretiva antecipada de vontade. O que isso significa? Ele é uma espécie de documento em que há uma manifestação da autonomia da vontade de uma pessoa a respeito de decisões de saúde dela. Deve ser respeitado, sim. Mas o plano de parto, ele ainda não é, por exemplo, como diretivas antecipadas de saúde relacionadas à terminalidade da vida, isso já é regulamentado pelo CFM. O plano de parto, a gente não está nessa mesma situação. A gente ainda tem uma longa caminhada. E, neste caso, de fato, vai existir um conflito muito mais complexo, ético e de interesses, porque esse plano de parto envolve a autonomia da mulher e envolve a saúde de duas pessoas, a dela e a do bebê dela. Tá? Mas o que é importante que a gente fale sobre isso? Gente, salvo raras exceções, uma mulher que ficou grávida 9 meses e que deseja parir, ela não vai fazer um plano de parto para colocar o filho dela em risco. Com certeza. Isso é um mito que precisa sair da cabeça das pessoas, sabe? Plano de parto, aí a pessoa vai escrever lá que é o parto normal e aí, às vezes, o bebê vai nascer doente porque não podia fazer cesárea. Não. Gente. E até porque o que a gente tem acompanhado aqui é que o plano de parto, ele não é a mulher que senta lá sozinha e faz. É feito um acompanhamento médico, pré-natal, seja a doula, Ela foi estudando. a equipe obstétrica, o estudo que ela está fazendo sobre o desenvolvimento do parto dela. A gente está presumindo, quando a gente fala de plano de parto, de uma mulher que levou a termo 9 meses de gravidez
e que o que ela deseja é um nascimento saudável para o filho dela. Sim. Então, nós não vamos partir... voltando, é o discurso da mulher maluca, né? Ou seja, então ela vai fazer um plano de parto para dar tudo errado. Não, gente, ela não faz um plano de parto para dar tudo errado. Ela está exercendo a autonomia da vontade, é uma diretiva antecipada de vontade e ela deve ser respeitada. Sim. Dentro dos limites da saúde do bebê. Agora, não estou falando com isso que o plano de parto ele é uma pretensão de que o parto seja de determinada maneira a todo custo. Isso é parte do discurso violento de que a mulher é incapaz, de que a mulher é mentecapta e de que a mulher é maluca. E a mulher tem plena consciência de que aquele plano de parto é um claro sonho e um não. objetivo que ela Isso quer alcançar. Desejo estudado. Exato. E que se não for possível, ela vai seguir da outros autonomia caminhos. da vontade. Durante a nossa vida, nós somos incentivadas a não exercitar e não manifestar a nossa vontade. Sim. Porque é até um treino, viu, gente? Tem dia que às vezes alguém te pergunta, mas para as mulheres, principalmente, o que você deseja? O que eu desejo mesmo? Exercer a nossa vontade, nos perguntar quais são as nossas vontades, dizer quais são as nossas vontades, nos é tolhido a todo tempo. Sim. Aí, na hora que a gente ainda diz que vai querer exercer a nossa vontade, nesse momento hipervulnerável, Tá doida. Tá doida. Não, gente, não, é gente, osso. plano de parto não existe para poder evitar cesáreas necessárias. Plano de parto existe para que uma série de detalhes do ambiente sejam adequados e o melhor ambiente possível para que esse parto seja ótimo. Exatamente. E não para que ele dê errado. Perfeito, gente. Muito Ô, bom. de Laura, verdade em mesmo. em quais esferas que esse estuprador ele pode ser caracterizado, qualificado? Nossa, esse caso, Paula, vai ser um exemplo de todas essas esferas que em algum momento eu mencionei, mas volto agora, né? Vai ter a esfera criminal, já está tendo, né? Uma denúncia do crime de estupro de vulnerável. Não sou penalista, não entendo muito disso, mas só brevemente a gente entender que é estupro de vulnerável porque aquela mulher não tinha a menor condição de oferecer uma resistência. Então, isso é na seara criminal. A gente vai ter uma seara ética, né? Inclusive, tive notícia que o CRM do Rio já suspendeu a licença médica dele, né? A inscrição dele no Conselho Regional de Medicina. Se tudo der certo, ele vai perder a licença dele, ele vai perder a inscrição dele como médico. Então, aqui já é uma segunda seara, que é a seara ético-disciplinar. Pode, eventualmente, eu não sei qual era o tipo de hospital, mas pode ter uma esfera administrativa, né? Por exemplo, se ele fosse um servidor público, ele poderia sofrer um processo administrativo disciplinar para perder aquele cargo dele. Não sei se era o caso, confesso. E pode acontecer também um reflexo na seara civil. É a seara civil da reparação de danos. Essa mulher, eventualmente, pode pedir uma reparação de danos. Não só pode, como eu acho que ela deveria, né? E aí na seara da reparação financeira. Então, tudo isso pode acontecer em relação a ele, né? E até o combate jurídico da violência obstétrica, além desses que são de uma seara mais individual e de caso a caso, existe também o que a gente fala, né, do movimento coletivo, que são os advogados, principalmente as advogadas, que fazem, junto com outros profissionais, os movimentos dentro das câmaras de vereadores, dentro das assembleias legislativas, dentro do Congresso Nacional, né, de proposição legislativa, de forçar o andamento de projetos de lei que sejam protetivos da mulher em situações de violência obstétrica, como foi o caso da legislação mineira. Foi o nosso movimento de humanização do parto, desses profissionais maravilhosos de uma tradição de Sofia Feldman, que foram atrás da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e falaram assim, a gente tem que ter uma legislação aqui de combate à violência obstétrica. Então existe também essa seara, né, que é do movimento social de pressão para que exista legislação, para que exista uma mudança de normativa da Anvisa, que exista mudança no CFM também, né, no Conselho Federal de Medicina, para que possa haver uma mudança no Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde, no governo atual, proíbe o uso do nome violência obstétrica, porque eles acham que isso seria violador da dignidade do médico. Gente, usar a palavra violência obstétrica não é para dizer que todo médico obstetra é violento. Por favor, não achem isso. O que a gente está dizendo
é que existe uma estrutura de poder. Sim. E a gente sabe quem está embaixo e a gente sabe quem está em cima. Com certeza. Por isso, essa nomear é importante, né? E eu não vejo o porquê de tanto... Ai, por que violência? Gente, porque é violência. Porque você falou exatamente porque isso. É violência. É porque você falou E isso. não quer dizer que todo médico é violento. Não. Mas está querendo dizer que se você tiver essa atitude, você vai ter cometido uma violência. Exato, E é sobre isso. E que se você não combater, que a estrutura continue existindo, Você também é e violento. que o seu colega tem espaço para ser violento. Então, Sim. por favor, gente, não basta não ser violento. Tem que combater a estrutura. E também mais uma conclusão que a gente chega aqui das mulheres se informarem, gente. Se a Laura não tivesse se informado no momento que ela sentiu essa necessidade de estar protegida, e é de escafunchar, e é de conversar, porque eu vejo que é isso. Sem informação não tem como você identificar, você saber, nem depois, 1 ano, 3 anos, depois não tem. Você vai morrer com isso para sempre, você não vai conseguir identificar o que aconteceu com você, você não vai conseguir ajudar e evitar que isso aconteça com outras mulheres. E se conhecer. E bora quebrar tabu, gente. Bora falar cada vez mais, bora a gente tirar, mexer. Se a estrutura está muito montada, se essas pecinhas de Lego estão muito encaixadinhas, tira uma de baixo. Tira, A gente já balança essa estrutura. Com Mais uma certeza. vez, brilhantemente. Muito obrigada a essas enfermeiras que mexeram nessas pecinhas ali e quebraram essa estrutura de poder de uma forma até inconsciente, mas vocês não sabem o bem que vocês fizeram para tantas outras com mulheres. certeza. Acho que hoje elas têm essa dimensão, Tem. sabe? E não ter medo, que é o que a Laura falou, assim, dói, vai mexer, é difícil, é um vespeiro, mas a gente não transforma o mundo se a gente continuar parado, e a gente precisa acabar com esse machismo estrutural, com essas questões violentas em torno do corpo feminino, assim, falando especificamente agora da violência obstétrica. E falando dessa vulnerabilidade feminina, principalmente na gestação, se não tem profissional e equipe que concorde com aquilo que você quer, vai ter quem concorde. Então, você procurar isso também, porque às vezes a mulher fica ali, né? No SUS e no privado. SUS e no privado. Dando burro em ponta de faca, né? Ai, porque esse médico ou essa foi da família, foi disso, foi daquilo outro. E às vezes você vai lá e você tá numa situação... Gente, quebra esse ciclo, né? Quebra esse ciclo. Exato, existem profissionais maravilhosos. A gente falou de alguns difíceis aqui, mas vamos combinar? No cenário aqui, pelo menos a gente está em Belo Horizonte. Muito sortudamente. Quanta gente maravilhosa, muita gente né, Paula? maravilhosa que briga por você. Não, isso que eu ia falar, tem gente. muita gente Também, boa, gente. Da mesma Deus. forma que tem muita gente ruim, tem muita gente boa. E aí cabe às mulheres essa autonomia feminina de não concordou, não aceitou aquilo que você considera tão importante. Vai, busca outro, entendeu? Não, tem muito. Entendeu? Eu fui muito bem atendida. Apesar de contar essas histórias difíceis, eu tenho tranquilidade de falar que a minha história é uma história muito feliz. Sim. A minha eu também. tive atendimentos nas minhas gravidezes, nos meus partos, maravilhoso, assim. Eu fui muito feliz, eu sou muito grata por isso. E eu acho que até por isso que eu sinto mais força de lutar, sabe? Isso. Eu acho que isso que eu tive hoje no Brasil é um privilégio. Mas eu queria que fosse um direito de todo mundo. Ah, perfeito. Laura, e é aquela coisa que a gente fala, que eu também, como trabalho no coach, eu também não tive uma perda gestacional. Mas você não precisa passar por algo para olhar que o outro precisa de você, né? Você não precisa viver uma violência obstétrica, não necessariamente, né? Você precisa viver uma violência obstétrica para você mexer essas pecinhas, para você lutar por outras mulheres, para você lutar por um direito, por outras mulheres, para você lutar pela vida. Sim, né? Para você quebrar essa estrutura que a gente precisa quebrar e a gente vai conseguir quebrar. Com certeza. Laura, muito Foi obrigada. demais. Gente, Foi eu que mais que agradeço. demais, Não, né? foi mais uma vez, sempre demais. E pra mim, como mulher jovem, mulher que ainda não fui mãe, eu vou falar um negócio pra vocês, gente. Agora Bom demais, tô cada né? dia mais Ó, apta. empoderada ela. Tô pronta. Mas aqui foi muito bom mesmo. Eu tenho certeza que vai ser fundamental pra todas as mulheres que vão estar nos assistindo aqui. Galera, compartilhe. Se eu posso falar uma Exato. coisa com vocês, é para vocês compartilharem com todas as mulheres que tiveram ao alcance de vocês, porque esse é o nosso objetivo aqui com Mulherama. Eu tenho certeza que vocês vão estar colaborando aí com a missão da Laura, desde quando ela decidiu começar a engrenar aí nesse universo tão pouco explorado, mas tão essencial para nós mulheres, de verdade. Isso mesmo, Ana. Laura, a gente pede para terminar o programa com uma frase, mas você falou essa que é brilhante, assim, que não basta só, mas eu queria que você falasse essa frase, ou alguma outra que você tenha, assim, alguma mensagem para mulheres, para estruturas, enfim, para a gente nos dar a mão aí e seguir aí.
Nossa. Bom, antes de eu falar uma frase, eu queria agradecer mais uma vez vocês. Brinquei no início dessa nossa conversa, vou falar de novo. Senti que venci na vida. Gosta que vencemos. Né, de ser convidada, de ter essa oportunidade dessa conversa. São mulheres que eu admiro demais. Me senti realmente muito prestigiada. Muito obrigada. E o que eu gostaria de falar para essas mulheres é, assim, deem as mãos mesmo, né? Perguntem, contem e falem. O silêncio só nos prejudicou até hoje. Sim. Então, vamos começar a falar mesmo. Com né? certeza. Vamos começar escutando Mulherama e falando em seguida. Isso mesmo. Obrigada. Foi demais, Laura. O muito contato obrigada. da Laura, as redes da Laura estão aqui. Se você quiser, se você se identificou nessa conversa também, fala assim, poxa, agora eu tenho força, procura a Laura para você dar esse passo inicial assim nesse processo de cura também, que muitas vezes, às vezes as pessoas entram na justiça também para um processo de cura interna, Com né? certeza, com então, certeza. se você se identificou, tá aqui os contatos da Laura também na descrição. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, gente. Quero as meninas aqui em breve. Pode deixar, mas muito em breve elas estarão aqui. Foi Muito demais, linda, muito Laura, obrigada. muito E obrigada por defender mulheres. Isso é fundamental, assim. Muito obrigada, Com Laura. certeza. Obrigada, Pessoal, gente. muito obrigada. Gente, tchauzinho.